Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa videoaula. Então na videoaula anterior a gente criou um único projeto onde a gente vai colocar todas as classes que a gente desenvolver. Então só para relembrar, vou executar o projeto novamente. Então a gente criou a tela de splash. Então aqui a tela de splash, ele espera 5 segundos e aí depois ele iria para a tela de menu. Então nessa videoaula a gente vai construir essa tela aqui que é a tela de menu. Então vocês se lembram, a gente já deve ter conversado em aulas anteriores, em videoaulas anteriores, a respeito do recurso chamado ListActivity. Então é este recurso que a gente vai utilizar aqui. Então, eu tenho aqui a classe menu, que era aquela classe que tinha sido, que a gente renomeou, né? E então a gente vai utilizar esta classe para criar. Na verdade, a gente não usa essa classe, ela não usa layout, né? Ela tem layout próprio. Então o list activity, que é o recurso que a gente vai usar, ele já tem alguns layouts pré-definidos. Então a gente vai usar um layout padrão do Android SDK. Bom, então aqui, se você não tiver a classe ainda, você pode criar uma nova classe. Então vamos excluir essa classe. Não, ela já está sendo chamada, né? Então eu vou deixar ela. Então aqui eu vou mudar, ao invés de activity, a gente vai mandar ela herdar list activity. Aí, usando o list activity, normalmente a gente pediria para ele para sobrescrever o método onCreate e o método onItemListClick. Então eu vou vir aqui, source, override, implement method, e aqui ó, onListItemClick. O método onCreate a gente já tem ele, então ele não vai aparecer aqui, tá? Então aqui ó, onCreate. Só que ó, nesse tipo de nessa classe ListActivity a gente não usa um layout próprio, como já foi dito. Então eu vou tirar esse setContentView. Bom, aqui eu vou acrescentar ó, uma variável, na verdade é um array, né? Que eu vou chamar aqui de opções. Ele é um array de strings e aqui a gente vai colocar quais as opções que a gente quer que apareça no menu. Então a gente vai colocar aqui uma opção chamada lista de contatos, localização no mapa, e eu coloquei aqui também controle de placar, só para ter mais opções no menu. Então, aqui conforme a gente for desenvolvendo as novas telas, né, os novos recursos, a gente vai acrescentando aqui. Então o que a gente vai ver na sequência serão esses dois, lista de contatos e localização no mapa. Então o menu vai ser construído a partir dessa string, desse array de strings. Bom, aqui no método onCreate, você deve se lembrar da outra videoaula que a gente usou o ListActivity, que a gente criava um adaptador de array. Então, eu estou setando, dizendo para ele que é para ele usar o seguinte adaptador. Aqui eu estou criando, já dentro da função, já estou instanciando um novo adaptador de strings. E esse adaptador vai ter esse contexto, que é esta classe. Eu tenho que passar também qual que é o layout que eu quero que ele utilize. Então eu quero que ele use um layout simples, o Simple List Item 1. E aqui eu estou dizendo de onde vão vir as opções que ele vai ter que usar para preencher essa lista de itens, que é o menu, né? Então isso daqui já garante que ele monta a tela para mim. Aí, a hora que o usuário clicar numa dessas opções, ele vem para esse evento aqui, ó, onListItemClick. Então a gente vai programar aqui. Então a hora que o usuário clicou, ele vem para cá e informa para a gente passa vários parâmetros. Um deles é o position, que para a gente saber em qual opção que o usuário clicou. Então sempre o primeiro item num array aqui em Java, ele ocupa a posição 0. Então se a posição aqui for 0 é porque o usuário clicou nesta opção do menu. Se for 1, nesta, e assim sucessivamente.
Bom, a hora que o usuário clicar num item, ele vem para cá e eu vou então avaliar o valor que contém essa variável. Qual posição que ele clicou? Então, se ele clicou na posição 0, a gente vai chamar a tela que vai mostrar a lista de contatos. Como a gente não tem a tela ainda, eu vou colocar aqui uma mensagem, toast, make test, o contexto é esta própria classe, o texto, eu vou colocar aqui, em desenvolvimento, e a duração da mensagem, quanto tempo ela vai ficar sendo apresentada, uma duração curta, vai apresentar rapidamente, e aqui show. E eu vou colocar então a mesma coisa para as outras, que a gente não tem as telas prontas ainda, né? Então eu vou repetir isso para cá e para cá. E se não for nenhuma dessas, então se não for 0, 1 ou 2, eu não preciso testar a E3 para saber se o usuário saiu. Então se não for nenhuma dessa, simplesmente finish, ele fecha, porque o usuário clicou em sair, né? Não tem outra opção. Então ele vai terminar a aplicação, ok? Então eu vou testar, salvar e testar. Então é para ele apresentar a tela de splash, na sequência uma lista com as opções que o usuário pode escolher. Então aí está a tela de splash. E aí a lista com o menu. Então, em desenvolvimento, em desenvolvimento, em desenvolvimento e sair. Ok? Então é isso. O menu é isso que a gente vai fazer. Agora, conforme as novas telas que a gente criar, a gente vai colocar a opção aqui no menu e a hora que o usuário clicar, a gente chama aquela tela. Ok? Então a gente volta na mais uma videoaula para criar a tela com a listagem de contatos. Então até a próxima videoaula.